caminhada, amém? Bênçãos para aqueles que são íntegros na caminhada da vida. Integridade na caminhada da vida. Salmo de número 84. Diz assim a santa, bendita, doce e gloriosa palavra do Senhor. Já está aí, vai estar projetada para que você possa acompanhar através ou da sua Bíblia aberta ou através da tela projetada. Salmo 84 diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Vamos repetir juntos o versículo de número 11, que é o tema dessa pregação. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Vamos repetir juntos a segunda parte desse versículo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós queremos orar a Ti nesta noite, agradecer por esse privilégio que nós temos de estar aqui na Tua casa de oração. Ah, Senhor, Tu que concede graça, honra, Tu que concede a cada um dos Teus filhos esse privilégio, dá-nos, ó Pai, a graça de estarmos honrando a Ti, sermos íntegros a Ti, Pai, porque nós sabemos que Tu não nega bem nenhum aqueles que andam na retidão, aqueles que andam com integridade, Pai. E nós queremos ser íntegros, nós queremos ser inteiros, Deus, nós queremos ser completos para Ti, porque sabemos que só assim, Pai, teremos de Ti tudo aquilo que nós precisamos nessa caminhada da vida, Senhor. Ajuda cada um aqui nessa noite, Pai, para que possa ser íntegro, total, de coração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui sabem o significado da palavra íntegro? Que vem de integridade. Quantos sabem? Talvez vocês se perguntem, íntegro, o que seria uma pessoa íntegro? Íntegro seria a pessoa que tem a qualidade da integridade. Integridade quer dizer totalidade, inteireza. É uma pessoa completa. Ou seja, para mostrar para vocês o que é uma pessoa íntegra, uma vez eu vi um caso, alguém contou e eu guardei aquele caso e eu uso como exemplo para mostrar o que é ser uma pessoa íntegra. Uma certa vez um sujeito juntou
com uma outra mulher, foram se hospedar num quarto de hotel. E do lado da cama do hotel havia aqueles criado mudo, aqueles armarinhos com gaveta. E eles encontraram dentro do armarinho com gaveta um maço de notas. Eram notas graúdas, era um bom dinheiro. E de repente, um olhou para o outro e falei: e agora, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Era um bom dinheiro, e dava para a gente passar mais uns dias nessa cidade, dava para a gente comprar coisas, almoçar, mas não é nosso. Ideal seria se nós devolvêssemos esse dinheiro na portaria do hotel e disséssemos que alguém esqueceu aqui. Talvez quem esqueceu não tenha dado falta, mas pode ser que faça falta com essa pessoa. Vamos devolver então na portaria. E aquele homem foi até a portaria do hotel, junto com a mulher que estava ali o acompanhando, e entregou o maço de notas para o gerente do hotel e disse: olha, alguém esqueceu lá no nosso quarto, porque nós estávamos ali hospedados e achamos esse maço de dinheiro bem ali no fundo da gaveta. Não sabemos se foi de agora, se foi de tempos atrás, está bem no fundo da gaveta. E o gerente do hotel ficou admirado, ficou assim surpreso. Mas tivemos gesto, cavalheiro. Hoje em dia é difícil encontrarmos pessoas honestas como o senhor, pessoas que acham alguma coisa assim, devolvem. Olha, esse gesto é nobre, esse gesto é digno, esse gesto merece até que a gente chame uma TV para fazer uma reportagem sobre isso, com o tema: será que existem pessoas honestas ainda nos dias de hoje? E quando aquele gerente de hotel já ia ligar para alguma emissora de TV para fazer uma reportagem sobre aquilo, alguém achou um maço de dinheiro e devolveu, isso é um fato difícil de acontecer. Aí o cavaleiro chegou: não, por favor, TV não chame ninguém, não queremos aparecer em lugar nenhum. Ele: mas por que, senhor, um gesto tão nobre como esse? Aí você gritou no ouvido dele: é que essa que está junto comigo não é a minha esposa. Ou seja, nós podemos dizer que ele era um sujeito, um camarada íntegro? Não. Ele era honesto numa parte, a parte financeira, mas, por outro lado, não era honesto no seu relacionamento conjugal, não era uma pessoa fiel no seu relacionamento. Então, íntegro seria aquela pessoa que completa, integral. Ela não é uma parte e a outra deixa de ser. Se ela é uma pessoa temente a Deus, se ela é uma pessoa fiel, ela é fiel em tudo, ela é íntegra. Nos nossos dias de hoje falta muita integridade das pessoas. Muitas vezes acontece esse caso: a pessoa é honesta numa área, mas é desonesta na outra. A pessoa age corretamente numa área, mas age incorretamente na outra. E a palavra de Deus que nós vemos aqui no Salmo 84 diz que Deus tem bênçãos para aqueles que são íntegros. Nós veremos essa palavra que vale a pena termos integridade, vale a pena nós cultivarmos a honestidade, vale a pena nós andarmos direito com Deus, vale a pena nós sermos corretos em tudo, não apenas em uma área, mas em todas as áreas da vida. Porque o versículo 11 que nós lemos, repetimos e repetimos novamente, diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo. Ou seja, o Senhor é proteção, o Senhor é aquele que dá vida, o sol dá vida. Nós não podemos querer que uma planta ela se desenvolva, ela tenha vida, se ela não receber sol. O ser humano também precisa de sol. Então, quando aqui a palavra de Deus diz que Deus é sol, quer dizer que Deus é vida, Deus é luz, Deus é iluminação, Deus é tudo aquilo que o sol proporciona para as nossas vidas. E escudo, ou seja, ele é a nossa proteção. E aqui a continuação do versículo diz que o Senhor concede favor e honra, e Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Pense nisso. E nos próximos dias procure ser íntegro. Procure realizar, fazer aquilo que Deus quer. Salmo de número 23,
salmo. Esse salmo que nós lemos é um salmo dos filhos de Coré, os coraitas. Eles eram ministros de louvor na casa do Senhor, eles eram levitas. E Davi, um outro levita, um outro que compunha salmos, ele fez um salmo que é conhecido de todos nós, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Olha só, o salmista Davi, ele faz essa linda oração, esse lindo louvor a Deus, e ele pede no meio dessa oração que Deus lhe restaure o seu vigor e o guie pelas veredas ou pelos caminhos da justiça. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E para ele ser um homem segundo o coração de Deus, algum segredo ele tinha com Deus. Alguma coisa a gente pode aprender da vida de Davi, né? E uma das coisas que a gente aprende com a vida de Davi é que ele fez essa oração a Deus, e pelo que a gente percebe, era um costume ele orar assim: Senhor, restaura-me o vigor e guia-me nas veredas da justiça, ou nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Nós gostamos de ler o Salmo 23, não é mesmo? Nós gostamos de dizer com a boca cheia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz deitar em verdes pastos, o Senhor me faz guiar, andar pelas águas tranquilas. Mas será que a gente presta atenção, a gente para refletir e a gente repete constantemente esta frase, esta petição, aquilo que está escrito no meio do versículo 3? Às vezes a gente decora o Salmo 23, até passa por cima dessas duas linhas quando diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, o salmista Davi estava dizendo: Senhor, me guia pelos caminhos retos, me faz andar na retidão. Senhor, dá que eu ande por caminhos da justiça e não em caminhos que sejam errôneos. E outra coisa que a gente precisa saber é com quem nós andamos. Talvez você já tenha ouvido essa frase, você conheça: você é a soma das 5 pessoas com quem você mais tem contato na sua vida. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você tem mais contato? Com quantas pessoas você anda mais? Durante o dia você conversa mais, você fala. Você é a somatória dessas 5 pessoas que mais estão perto de você, que mais estão juntos com você no seu dia. Não tem como. Pare para pensar se não é assim. Com quem você anda? Porque para que nós possamos andar nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça, nós também temos que pensar com quem que nós andamos, com quem que nós estamos, com quem que nós conversamos, com quem que nós dialogamos, principalmente jovens e adolescentes que são muito influenciáveis. Nós temos falado aqui nas reuniões de sábado, desde o mês de fevereiro, sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. E nesses 31 capítulos tem muito conselho para os jovens, muito conselho para os adolescentes. E um dos principais conselhos que o sábio Salomão, depois de ter andado por tantos caminhos da vida, depois de ter obtido tantas experiências, ele chega a uma conclusão que a melhor coisa para o homem é ser temente a Deus e andar nos caminhos de Deus, se afastar das más companhias que levam aos maus caminhos, porque há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final deles é caminho de morte, são caminhos de morte. Então você às vezes pensa que um caminho é bom, pensa que vai dar em alguma coisa boa, mas no fim é morte. E geralmente para levar aos caminhos de morte não faltam pessoas para nos conduzir, mas para levar aos caminhos da vida, faltam pessoas que nos guiem. Nós precisamos estar endireitando as nossas veredas. Nós precisamos estar fazendo caminhos retos para os nossos pés. Nós temos que andar no caminho que agrada a Deus. Nós temos que andar em integridade com Deus.
estamos cercados de todo tipo de pessoas, pessoas ímpias, pessoas desonestas, pessoas do bem, pessoas do mal. Diariamente nós estamos cercados à nossa volta por todo esse tipo de pessoas. E se nós não tomarmos cuidado, acabamos sendo influenciados por essas pessoas, ao invés de sermos uma influência. Pergunto eu: você é uma influência no meio onde você vive, ou você é influenciado? Já parou para pensar nisso? Você é o crente que dá o tom no meio das conversas, ou você toca conforme a banda toca? Você é aquele tipo do crente camaleão que pega a cor do ambiente, a cor onde você está inserido, ou você influencia? Você é o crente termostato ou é o crente termômetro? O crente termostato, o crente termômetro, ele pega o ambiente, ele pega a temperatura do lugar. Já o termostato, ele promove a temperatura correta, ele dá a temperatura correta. E às vezes nós temos essa dificuldade. No ambiente onde nós estamos, às vezes somos facilmente influenciados. E aí acabamos por tomar caminhos errôneos, fazemos veredas não direitas para os nossos pés, deixamos de ser íntegros, e com isso perdemos muitas bênçãos do Senhor. Porque a palavra que nós lemos nessa leitura inicial nos diz: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Hoje de manhã nós estávamos aqui na nossa aula do curso teológico. Está faltando você. Está muito bom essas aulas. E no final ficamos ali mais de uma hora conversando na porta. E o irmão que é presbítero da igreja, ele contou um testemunho muito interessante. Eu queria que ele viesse aqui e contasse pessoalmente esse testemunho, porque tem tudo a ver com essa palavra. Eu falei sobre o que é ser íntegro. Eu falei sobre o que é integridade. Eu falei sobre não se deixar influenciar pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas sermos uma influência. Falei para o crente não deve ser aquele crente camaleão que pega a cor do ambiente, mas é o crente que influencia como um termostato. Sobe aqui, meu querido, conta aí para nós o que aconteceu contigo no seu trabalho. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, não é para a glória do presbítero Everton, amém? Certa vez eu estava no trabalho, com um colega de trabalho, dirigindo o carro. Aí esse colega, como muitos homens infelizmente de hoje em dia tem esse tipo de conduta, passou uma moça quase nua, despida, né? Hoje as mulheradas infelizmente na rua também andam assim, e ele começou a cobiçar nos olhos, né? Olhar e começou a comentar dentro do carro: nossa, isso, nossa, e aqueles homens que é nojento até de pronunciar isso. E eu não dei bola para ele, olhei para o outro lado, onde não estava passando essas mulheres nuas, né, quase nuas. E aí ele começou a comentar, daqui a pouco ele percebeu que eu não dei nenhum tipo de bola para ele, olhou para mim assim e falou: tu é gay? Aí eu olhei para a cara dele, aí para a honra e glória, né, do nosso Senhor Jesus, olhei para ele e falei assim: eu respeito a minha esposa, ela está lá em casa, cuidando da minha vida, eu estou aqui levando pão, né, de cada dia para dentro de casa, e eu respeito ela. E quando eu falei isso, ele olhou para mim e falou assim: tu é crente, né? Eu falei: para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu nem comentei que eu era crente, não precisei pronunciar uma religião, né? Eu falei: eu respeito a minha esposa. Aí quando ele falou: puxa, mas isso é atitude de crente, eu falei: para a honra e glória do Senhor Jesus, eu sirvo a esse Jesus. E aí ele ficou, dali mesmo o diabo já perdeu a vez, ele ficou sem graça, ficou cabisbaixo, né? Ele falou: poxa, eu admiro essa atitude, né? Infelizmente, hoje em dia os homens são todos assim mesmo, gostam de comentar, e você é a primeira pessoa que eu tenho esse embaque, né? Aí passou-se os meses, novamente, como é um trabalho esporádico, eu trabalho com esse rapaz, eu encontrei numa reunião ainda antes de iniciar o trabalho.
Aí ele chegou antes da reunião e falou assim: pô, preciso falar com você no final da reunião. Eu falei: tudo bem, amém. Aí teve uma reunião, ele me chamou de canto assim e falou assim: rapaz, lembra daquele dia que a gente começou na viatura? Olha, eu quero te contar para edificar o teu testemunho, né? Porque Deus te usou. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu aceitei esse Jesus. Eu quero essa mudança porque o seu testemunho falou grandemente com a minha vida. Se você ficasse a noite toda ali falando da Bíblia, talvez eu não daria atenção, mas o seu testemunho falou grandemente na minha vida e hoje eu aceitei esse Jesus e quero essa transformação porque eu vejo esse Jesus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Um exemplo de integridade, né? Parabéns, presbítero Everton, continue sempre assim. O Everton é nossa cria da casa aqui, chegou na igreja com uns 9 anos, 10 anos, né? E cresceu, amadureceu, hoje está aí pai de família abençoado, muito abençoado mesmo, né? E este aquela caixa está com um sonzinho ruim. Cadê o Weber? Ele está aí? Se ele puder dar um jeito, alguém avisa o Weber para dar um jeitinho naquela caixa de som. Tá? Uma chiadeira meio chata, né? Essas bênçãos são recompensas ao homem que é íntegro. Quando eu falo homem, estou falando também da mulher. Ao homem, isso, pode desligar. Pode desligar. O som daqui já é suficiente, pode desligar, tá bom? Vai ficar um pouquinho mais baixo, mas dá para ouvir normal, né? Só tirou aquela chiadeira. Essas são bênçãos que acompanham a pessoa que é íntegra ao Senhor. O Senhor dá graça e honra, concede favor e honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Olha, eu achei interessante a sabedoria das palavras dele. Quando o seu amigo perguntou: você é gay? Ele disse: não, eu honro a minha esposa, eu respeito a minha esposa que estava em casa essa hora lá, cuidando da minha vida, da minha filha, eu honro ela. Ele não falou: olha, eu não olhei para aquela mulher porque eu sou crente, eu não posso. Se ele falasse assim, acabou. O amigo dele ia, na mesma hora, dizer: é por isso que eu nunca vou ser crente. Porque crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente vive uma vida tolhida, crente vive uma vida assim. Olha, ele usou o lado dos princípios, dos bons princípios.